Feche os teus olhos aí onde você está. Vamos orar nessa noite. Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença neste momento e nós agradecemos a ti por preparar este momento de podermos estar aqui na tua casa. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, ou poderíamos nem ter chegado aqui, mas o Senhor preparou esse momento para estarmos na tua presença. E esse momento é bom, esse momento é agradável, porque além de termos comunhão com os irmãos, temos comunhão contigo e conosco mesmo. Oh meu Deus, não retire de nós esse momento nunca da nossa presença. É certo que muitas vezes nós erramos, nós cometemos falhas, mas diante do teu altar nós pedimos perdão ao Senhor por todas as nossas falhas, e nos ajuda, meu Deus, a seguir o caminho certo, o caminho correto, o caminho da salvação. Que o teu Espírito Santo nos ajude a não errar. Nós queremos acertar o alvo e prosseguir caminhando, porque um dia teremos um encontro contigo. Eu lhe peço nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajude, meu Pai, a acertar o alvo. Nos ajude, meu Deus, através da fé, a alcançarmos a salvação em ti. É certo que tudo que nós vivemos aqui, estamos de passagens, somos peregrinos e forasteiros em terra distante, mas, meu Deus, enquanto nós estivermos aqui como peregrinos, nós pedimos que o Senhor nos ajude, nós pedimos que o Senhor nos oriente, nos ensine, para que até a sua volta possamos ser vencedores e propagadores do teu reino, da tua palavra. Sim, Senhor, visita agora cada vida que está aqui nessa noite, que entraram no seu templo para ter um encontro contigo, entraram no seu templo para ouvir o Senhor falar, entraram no seu templo para descarregar todo o peso, descarregar, meu Pai, todas as preocupações, toda a carga pesada. Alivia-os. O Senhor nos ensina que os cansados, sobrecarregados, poderiam chegar até a ti, e o Senhor aliviaria-nos. Nessa noite nós achegamos a ti, por isso pedimos, nos alivia, alivia o nosso fardo, alivia, meu Pai, as nossas culpas, pelo sacrifício vicário na cruz do Calvário, por toda a humanidade. Ajuda-nos. Meu Deus, é certo que muitas vezes nós mesmos inventamos gigantes, nós mesmos inventamos provas contra nós, nós mesmos inventamos tribulações contra nós, isso é certo. Mas ajuda-nos, meu Pai, a não ficar procurando gigantes, não ficar procurando provas, não. Se elas surgirem por acaso, nós as venceremos, porque o Senhor está conosco e o poder do teu Espírito Santo é quem nos fortalece. Nessa noite eu oro também por aqueles que entraram aqui enfermos, doentes, preocupados com um diagnóstico que o médico deu. Ajuda, meu Deus, essa pessoa a ser curada desta enfermidade. Passa agora do teu bálsamo restaurador e cura estas pessoas agora. Talvez as feridas não sejam físicas, mas sejam na alma. Meu Deus, cura todas elas, ajuda-nos. Eu oro também, meu Pai, por aquele que entrou aqui com um problema no seu relacionamento, no casamento. Ajuda, meu Pai, essas pessoas a viverem em harmonia com a união que o Senhor programou para a humanidade, que é o casamento. Abençoe as famílias no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu lhe peço, porque o Senhor, meu Deus, é o Deus que conhece,
O Senhor é o Deus que sonda o nosso coração. O Senhor é o Deus que conhece. Amém. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Aleluias. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, Tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando. Aleluias. Sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, aleluias, declare assim: Senhor, eu sei que Tu me sondas. 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 Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes está depois de Salmos, Provérbios. Eclesiastes. O capítulo 11, o versículo 4, diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Amém? É isso aí que diz a sua Bíblia? Quem olha para o vento nunca semeia, não planta semente, né? Olha lá, quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará. Pode ocupar o seu lugar nessa noite. Hoje eu gostaria de falar para você sobre atitude. A fé, ela é atitude. Sabia disso? O que é a fé? A fé é atitude. Nada substitui uma atitude. Que você possa guardar isso no seu coração. Nada substitui uma atitude. O seu passado está na sua mente, mas o seu futuro está nas suas mãos. Vamos repetir de novo? O seu passado está na sua mente, mas o seu futuro está na sua mão. Olha que coisa interessante. Então, se o nosso futuro está nas nossas mãos, então nós precisamos ter atitude para poder agir nas circunstâncias. Conta-se uma história real. Aconteceu isso nos Estados Unidos. Um garotinho, ele tinha uma missão. Todos os dias ele tinha que acordar cedo e pôr lenha na caldeira. Lá nos Estados Unidos é um país muito gelado, e o que mantém em muitas regiões do país a água aquecida, a casa aquecida, são as caldeiras.
que eles têm lá nos Estados Unidos. E algumas são elétricas, mas essas caldeiras são a vapor. Então, olha só, esse garotinho, ele tinha a missão todos os dias de colocar lenha na caldeira. E um dia ele colocou lenha na caldeira e foi deitar e pegou no sono. E aí o que aconteceu? Aquela caldeira pegou fogo e ele não viu o fogo surgindo da caldeira. Então o fogo pegou na casa e quando ele se deu conta, ele já tinha 80% do seu corpo queimado, com queimaduras graves. E quando o corpo de bombeiro conseguiu tirar aquele menino foi levado para o hospital com queimaduras graves, praticamente com 80% do seu corpo queimado. E aquele menino em coma no hospital, ele ouvia os médicos conversarem. Ele não conseguia falar, ele não conseguia mexer, mas ele ouvia tudo o que estava acontecendo ali no hospital. Eu não sei se alguém de vocês já conversou com alguém que esteve em coma, mas geralmente quem esteve em coma, alguns deles passaram por esse episódio que esse menino está passando. Ele ouvia o que os médicos estavam falando, porém ele não conseguia falar, se comunicar. Então ele ouvia os médicos conversando: puxa, não tem mais jeito, ele vai morrer, não tem mais solução. Tudo isso ele estava ouvindo e estava registrando na sua mente de que não tinha jeito, que ele ia morrer. Então um dos médicos disse assim: olha, mas nós poderemos fazer uma cirurgia. E o outro médico: mas mesmo a gente fazendo a cirurgia, se por acaso ele sobreviver, nunca mais na vida ele será a mesma pessoa, nunca mais ele vai andar. Então era melhor que o fogo tivesse matado, porque o diagnóstico que nós temos para ele é ruim, é péssimo. O fogo havia queimado todos os músculos da perna, né, da cintura para baixo, os músculos da perna, nervos, todos foram queimados pelo fogo. E não havia possibilidade nenhuma daquele menino sobreviver e nem muito menos andar. Então, passado alguns dias, o hospital decidiu por fazer uma cirurgia naquele menino. E dias após dias, aquele menino na UTI, até que um certo dia, ele acordou do coma e ele teve alta do hospital. E quando ele voltou para casa, uma casa bonita que o governo dos Estados Unidos havia dado para a família novamente, e nessa frente da casa havia aquele canteiro lindo de gramado, aquele gramado lindo, maravilhoso na frente da casa, com cercas. Lá nos Estados Unidos é assim, não sei se vocês já perceberam, que as casas, elas não têm muros, elas têm uma grande frente e alguns jardins, mas nesta casa havia aquele gramado lindo, bonito, e alguma cerca de arame na frente da casa, dividindo entre o canteiro da casa e a rua. E aquele menino era colocado ali na frente, na cadeira de roda, para observar o movimento. E um dia ele colocou na cabeça dele: o médico disse que eu não vou mais andar, mas eu vou tomar uma atitude. Eu não aceito o que esses médicos estão dizendo para mim. Então, olha só, ele saiu da cadeira de roda e se rastejou pela grama até a cerca de arame. E lá ele, com muita força, foi segurando na cerca, e ele andava segurando na cerca para lá e para cá, andava para lá e para cá, e nada acontecia. Todos os dias aquele menino rastejava até a cerca, e apoiado na cerca ele conseguia ficar em pé e andava para lá e para cá, segurando na cerca, apoiando na cerca. Durante um ano ele fazia isso, ficou até aquele rastro na grama
por onde ele rastejava todos os dias e subia até aquela cerca. E passado um ano, ele começou a observar uma coisa diferente. Ele começou a sentir um pouco de firmeza nos pés. Ele começou a perceber que os seus pés estavam ficando fortes novamente. E ele começou a fazer isso, e 3 anos depois, aquele menino começou a andar de muleta, depois de andador, até enfim que ele começou a andar sem a ajuda de muleta e sem a ajuda de andador. Tempos depois, ele foi campeão na sua universidade nos 100 metros rasos. Sabe por quê? Porque ele tomou uma atitude. Quando os médicos disseram que ele não podia, ele tomou uma atitude de dizer: eu não aceito esta palavra que me deram. Eu vou vencer, eu vou conseguir andar, eu vou tomar uma atitude. Eu gostaria que você saia daqui hoje como uma pessoa de atitude. Eu gostaria que ao encerrar esse culto você saísse daqui hoje como uma pessoa de atitude, como esse menino. Ora, eu recebi uma palavra negativa, mas eu não vou aceitar essa palavra. Eu vou lutar contra, eu vou vencer, eu vou conseguir. E isso pode mudar a sua vida, se você tomar uma atitude hoje na sua vida. Se você tomar uma atitude hoje na sua vida e sair daqui como uma pessoa de atitude, você vai ser um vencedor. Tudo poderá mudar a sua vida. Eu tenho certeza que você que está aí acompanhando essa palavra não fechou a sua Bíblia. Por isso nós vamos ler o capítulo 9 do livro de Eclesiastes. Nós lemos o 11. Agora nós vamos ler o capítulo 9 do livro de Eclesiastes. Saia daqui hoje como uma pessoa de atitude. Não saia daqui hoje como uma pessoa derrotada. Não aceite aquilo que disseram para você lá fora. Você pode, você é um vencedor. Jesus já venceu na cruz do Calvário por nós. E olha que Salomão disse para nós aqui no capítulo 9, no versículo 11. Ele diz assim: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, e nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Olha que coisa interessante o que diz esse versículo. Coloca na versão NVI, irmão Rodrigo, aqui. Preste atenção na versão NVI. O conteúdo é o mesmo, mas talvez você consiga entender mais esse versículo. Ele diz assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Olha que coisa interessante. O acaso, a ocasião, o momento. Ou seja, pessoas que saibam aproveitar a oportunidade. Quem tem atitude. Olha só, o acaso afetam a todos. O acaso, ou seja, uma oportunidade. Quando você aproveita uma oportunidade e toma uma atitude numa oportunidade, então você será um vencedor. O acomodado não. O acomodado ele vai perder a vez. O acomodado ele não vai conseguir vencer. Então não adianta nem Deus preparar as oportunidades. Muitas vezes Deus prepara muitas oportunidades, mas se você estiver acomodado, você não vai conseguir aproveitar a oportunidade. O acomodado não consegue aproveitar a oportunidade nem preparada por Deus. O que é que nós fazemos todos os dias quando nós oramos? Todos os dias quando nós oramos, nós pedimos sabedoria para Deus. Quantos aqui nas suas orações já não chegou para Deus e diz assim: Senhor, me dá sabedoria?
Nós pedimos sabedoria para Deus a todos os dias. Mas Salomão, ele fala uma coisa interessante. Salomão, ele diz assim que eu vi que o sábio passa fome. Olha o que ele está dizendo. Nós oramos a Deus e nós pedimos sabedoria para Deus, mas ele diz assim que os sábios nem sempre têm comida. Ou seja, os sábios nem sempre têm fartura na sua mesa. É ou não é? Não é o que está escrito aí no texto? É o que está escrito no texto aí. Quem aqui não conhece pessoas que são inteligentíssimas, que você fala assim, puxa vida, fulano é tão inteligente, mas está vivendo uma vida miserável. Essa pessoa não era para estar assim, porque essa pessoa é muito inteligente. Quem aqui não conhece pessoas inteligentíssimas, mas que não consegue caminhar, não consegue dar um passo à frente? Por quê? Porque não são pessoas de atitude. São pessoas inteligentíssimas, sábias, têm muita sabedoria, porém estão patinando, estão muitos passando fome, passando necessidade, mesmo com tanta sabedoria, com tanto conhecimento que aquela pessoa tem. Porque ela é sábia, mas ela não tem atitude. Quantas pessoas que muitas vezes você fala assim, puxa, eu sou mais capaz do que fulano, e fulano está lá na frente. Ah, se eu tivesse lá no lugar dele. Ah, se eu tivesse no lugar de fulano, de ciclano, porque eu tenho mais capacidade que ele. E realmente às vezes você tem mesmo, mas o fulano está lá na frente porque houve uma oportunidade e ele tomou atitude. Ele aproveitou a oportunidade e tomou atitude. Então tudo depende da nossa atitude. Olha a história desse garoto. A história desse garoto é maravilhosa, porque o médico disse que ele não ia andar mais, mas ele tomou uma atitude. Eu vou andar, eu vou conseguir andar, eu vou vencer. Então, nem sempre o sábio será o mais rico, nem sempre o sábio será o mais próspero, porque Salomão, ele está dizendo aqui que ele já viu o sábio passar fome, não ter comida, não ter suprimento. É o que ele está dizendo. Então, ser sábio apenas não resolve. É ou não é? Quando eu era pequeno, quando eu era criança, a minha mãe dizia assim, filho, você precisa estudar. É ou não é? Quem que está aqui que a mãe já não falou assim, filho, você precisa estudar, você precisa ir para a escola? É lá, irmã Euflávia lá. É, não é, irmã Euflávia? Filho, você precisa estudar. A minha mãe dizia isso. Então quando nós éramos crianças, nós tínhamos uma meta. Nós achávamos que apenas estudando nós iríamos vencer. É ou não é? E você viu quantas pessoas que estudaram e hoje estão na pior? É ou não é? Pessoas que se formaram na faculdade, pessoas que são formadas e hoje estão na pior. Depende muitas vezes de outras pessoas. E são pessoas que estudaram, pessoas que cursaram, pessoas que têm 3, 4 diplomas guardados em casa, mas estudaram e não tiveram atitude. É ou não é? Então, só receberam conhecimento, mas não colocaram em prática. Então você vê que só a sabedoria sem atitude não resolve. Você precisa ter atitude. Nós precisamos ter atitude, meu irmão. Estudar é bom. Estudar é maravilhoso, porque estudar nos livra da ignorância. Estudar nos faz aprender muitas coisas. Só que só estudar apenas não resolve. Você precisa ter atitude. É ou não é? Na escola, quantos aqui não lembra? Na escola, quando estudava, tinha aquele aluno destaque, né? Tinha aquele aluno que era bom pra caramba. Você falava, nossa, fulano só tira nota azul, nota 10. E todo mundo queria fazer trabalho com ele, todo mundo queria sentar perto dele. É ou não é? Todo mundo queria a cola dele na hora da prova. É ou não é? Porque fulano era bom, só tirava nota boa, era elogiado pelas professoras. E a gente ficava imaginando assim, puxa vida, essa pessoa quando crescer, ela vai ser... Nossa, ninguém vai segurar essa pessoa de tão inteligente que ela é. Ela é muito inteligente. E quantas dessas pessoas inteligentes que só tiravam nota
boa na escola não estão passando necessidade hoje. Eu conheci, cresceu comigo um amigo meu, se chamava Rafael. Ele só tirava nota boa. Todo mundo queria ficar do lado dele. Eu sentava do lado dele, na hora da prova eu ficava pedindo cola para ele. Eu era meio cabeção, era meio cabeçudo. Mas ele só tirava nota boa, nota azul. No trabalho eu já falava, coloca meu nome aí. No trabalho eu sempre queria ficar perto dele, porque ele tirava nota boa e ele me ajudou a repetir de ano, né? E estudamos. Tempos depois, eu segui a minha vida, ele seguiu a vida dele. E um dia eu encontrei com ele na cidade. E ele tinha se formado em Direito. Então ele me deu um cartão de advogado, passou na prova da UAB. Você acha que é fácil passar na prova da UAB? Não era para qualquer um, não. Me deu o cartãozinho, eu sou advogado, eu tenho aqui a minha UAB. Eu falava, puxa vida, eu sabia que esse cara ia ser um vencedor. É um advogado formado, inteligentíssimo. Inteligentíssimo. E eu dizia assim para ele, aonde que é o seu escritório? Não, ainda não tem escritório. Mas eu tô, você me encontra aqui, eu tô trabalhando ali naquela lanchonete ali, eu sou garçom lá. Falei, meu Deus, não é possível um negócio desse. O cara é advogado, o cara passou na UAB, o cara tá servindo prato na mesa. Não que isso é desonroso, mas para que então ele estudou para servir prato na mesa? Fala para mim. Resolveu ele perder 5 anos na faculdade, estudando livro, perdendo tempo, caindo cabelo, para depois servir prato na mesa? E até hoje ele anda assim capengando para lá e para cá, para lá e para cá. Até hoje ele está nessa vida. Então veja bem, que só sabedoria não resolve. Você tem que ter atitude. Atitude. Eu fico imaginando assim, quantos que não estudaram, mas se tivesse todos os diplomas que ele tivessem, e tivesse entregue na mão dessa pessoa, essa pessoa estaria lá na frente, porque ela não estudou, mas ela tem atitude. Ela é uma pessoa de atitude, por isso que ela é uma pessoa vencedora. Porque ela pode não ter estudado, mas ela tem atitude. Ela toma atitude nas suas decisões. E isso é importante. A fé é a atitude. Então não depende muitas vezes de sabedoria. O que Salomão está dizendo, olha, volta lá no 11, desce um pouquinho aí pra gente, irmão Rodrigo, ou melhor, sobe. Olha só, percebi ainda outra coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos, mas quem tem atitude sobressai, quem aproveita a oportunidade sobressai. Isso aconteceu com Davi. Quem lembra da história de Davi? Davi, quando eu falo assim para você de Davi, você lembra do quê? Quê? Alguém gritou aí Golias, olha aí. A gente sempre lembra de Golias. Eu quero dizer uma coisa para você, que Golias foi uma bênção na vida de Davi. Foi ou não foi? Foi Golias que fez Davi. Quem que era Davi? Davi não era ninguém. Davi era um pastorzinho de ovelha. Ele tinha recebido uma consagração de Deus, mas o povo não sabia quem era Davi. Como que uma pessoa desconhecida iria assumir o trono? Então eu quero dizer uma coisa para você, que Golias foi uma bênção na vida de Davi. Golias, ele deu a chance para Davi ser um rei. E quando Davi viu Golias afrontando o exército de Deus, Davi aproveitou a oportunidade. Ele falou, é agora ou nunca. Ou eu vou derrubar esse gigante ou nunca mais. Essa é a chance que eu tenho. Olha, ele aproveitou a oportunidade. O acaso, ele tinha ido, o pai dele chegou e falou assim, vem cá Davi, vem cá, vai lá levar pãozinho para os seus irmãos que estão na guerra, leva um pouquinho de queijo para eles, vê como que está a guerra lá.
e vem trazer informação para mim. Davi pegou a sacolinha com queijo, bolachinha, pãozinho, pão caseiro, igual da irmã Célia, e saiu. Quando Davi chegou lá, tinha uma oportunidade, olha só. Não é o acaso, né? Que diz ali, ó, o acaso afetam a todos. Ele, opa, agora é a minha chance, a minha oportunidade. Ele aproveitou a oportunidade. O que ele fez? Ele tomou uma atitude. E a atitude que Davi tomou levou ele diante do rei. Ninguém podia chegar diante do rei, a não ser os soldados, pessoas importantes. Um pastorzinho de ovelha jamais ia chegar diante do rei. A atitude que Davi tomou levou ele diante do rei e fez ele se tornar rei também. A atitude que ele teve. Então Golias foi uma bênção na vida de Davi. Davi aproveitou a oportunidade. Muitas vezes a gente vê os Golias na nossa vida, a gente se acolhe, a gente fica com medo. O que Deus quer é que você tome uma atitude, que você vença, que você tenha força para vencer. Aconteceu isso com Moisés diante do Mar Vermelho. Moisés, ele estava desesperado. O povo de Faraó atrás, com seus carros, seus cavaleiros, do lado montanhas, na frente o Mar Vermelho. Moisés se desesperou, e agora o Mar Vermelho, nós vamos morrer aqui. E aí Moisés começou a orar. Moisés começou a buscar a Deus. Oh Deus, o que eu faço? O mar, Deus, os soldados atrás, Deus. Deus levanta do trono e dá uma chamada de atenção em Moisés e fala assim: Moisés, porque clamas a mim, Moisés? Toma uma atitude, toca nessas águas e as águas vão se repartir no meio. Porque clamas a mim, Moisés? Toma uma atitude. Ora, você viu os milagres acontecendo lá atrás? Tome uma atitude. Deus não abriu o mar enquanto Moisés não tomou uma atitude. Nós temos que tomar atitude, nós temos que colocar a nossa fé em prática. Moisés poderia falar: meu Deus, será que o mar vai abrir mesmo? Não, ele tomou uma atitude, ele bateu e o mar se abriu no meio. Ele teve que tomar uma atitude. Na nossa vida, vai aparecer oportunidades na nossa vida que nós vamos ter que tomar uma atitude. Ou você toma uma atitude, ou então você vai ser um derrotado. Você vai ver as oportunidades passar, você vai ver as pessoas passando, as pessoas indo, e você vai ficando para trás. A semente de hoje é essa, atitude. A semente que nós estamos plantando hoje aqui na igreja é atitude. Você precisa tomar atitude. Muitas pessoas desistiram porque não tomaram atitude. Muitas pessoas perderam porque não tomaram atitude. Você pode ser um grande vencedor a partir do momento que você tomar uma atitude. Ai, pastor, eu ia abrir um negócio, mas não abri, fiquei com medo. Ai, pastor, eu ia vender cachorro quente, mas falaram para mim que ninguém está comprando. Sabe, pastor, eu ia, sei lá, fazer alguma coisa, mas me desanimaram. Não, toma atitude, irmão. Toma atitude. Você já ouviu falar do David Camelot? Quem aqui conhece o David Camelot? Já ouviu falar do David Camelot? Olha lá, o irmão Cássio, o irmão Donizete. David Camelot, esse homem nos dá uma lição. Esse homem nos ensina uma lição. Hoje ele é um grande palestrante. Cada palestra que ele dá para o mundo comercial, para empresários, empresas e palestras de motivações, esse homem cobra de 10 a 15 mil reais por palestra. Mas este homem, ele conta que uma vez ele estava numa pindaíba terrível, pobre, sem dinheiro, e a esposa dele estava doente em casa. Ele tinha 12 reais no bolso, 12 reais. E esse David Camelot, ele pegou os seus 12 reais e foi na farmácia comprar o remédio. Quando ele chegou na farmácia, o remédio custava 24 reais. Então ele implorou de joelhos para o farmacêutico: por favor, a minha esposa está morrendo, me ajuda. Ele implorou para o farmacêutico. O farmacêutico disse assim para ele: eu não posso fazer nada pelo senhor.
Naquele momento, aquele homem diz que ele criou uma revolta. Criou-se uma revolta dentro dele, que ele se revoltou com tudo e com todos. E ele saiu da farmácia chorando, a esposa em casa doente, enferma com muitas dores, e ele não tinha o dinheiro para comprar o remédio. Naquele dia ele tomou uma atitude que mudou a vida dele. Ele pegou os 12 reais que ele tinha e comprou em paçoca. Quem conhece paçoquinha? Feita de amendoim. Ele comprou 12 reais de paçoca e poucas horas depois, vendendo as paçocas na rua, ele tinha 50 reais. Então ele começou a ver uma coisa extraordinária. Puxa, eu tenho o dom de venda. Eu tenho o dom de venda, porque numa hora de tomar uma atitude, ele nunca tinha vendido nada. Então ele passou de frente de uma casa de doce, comprou 12 reais de paçoquinha e saiu na rua desesperado, vendendo a paçoquinha, porque ele precisava comprar um remédio. Quando ele concluiu as paçoquinhas, ele estava contando o dinheiro, ele tinha 50 reais na sua mão, e ele diz assim: puxa vida, eu sou um grande vencedor, eu posso vender, eu vou conseguir vender. E esse homem, semi-analfabeto, quando chegou em Nova York, nos Estados Unidos, para dar uma palestra, estenderam um tapete vermelho para ele. Você vê que só conhecimento não adianta. Você precisa ter atitude. Você precisa ter atitude. Se você tiver atitude, você vai vencer. Se você tiver atitude, você será um vencedor. Hoje esse homem dá palestras motivacionais para empresas e grandes empresas. E ele cobra de 10 a 15 mil reais por palestra. Hoje ele é um homem muito rico, que não terminou o primário. Então você vê, estudar é bom, estudar é maravilhoso, estudar nos livra da nossa ignorância. Mas nós precisamos ter atitude. Atitude. O que Deus está dizendo para você hoje é: tenha atitude. Se você tiver atitude, você será um vencedor. Se você tiver atitude, você será um vencedor. É duro você conversar com uma pessoa que não tem atitude. É duro você conversar com um acomodado, não é, pastor? Porque qualquer coisa que você fala para ele fazer, ele fala que não vai dar certo. É ou não é? Faz isso, mas isso aí não dá certo não. Mas você já fez? Mas não. É duro você conversar com essas pessoas acomodadas. Tudo para ele não dá certo, nada funciona. É ou não é? Ele desiste rápido demais. Não, nós temos que acreditar. Nós temos que acreditar, nós temos que confiar. Eu conversava com uma pessoa outro dia que meu carro estava arrumando na oficina do pastor Ronaldo, e eu peguei um Uber. Eu falava assim para ele: e aí, como que tá essa vida de Uber aí? Eu tô correndo bastante, mas eu acordo cedo, paro tarde, eu trabalho bastante. Eu não tinha carro. Assim, eu comecei trabalhando com um carro alugado. A Uber me alugava o carro, me cobrava 50 reais por dia. Então eu pagava o aluguel, eu trabalhava, pagava o aluguel. Hoje o carro é meu, hoje eu tenho um carro. Olha só, isso é atitude. Hoje ele já tem um carro. Quem não tiver atitude vai ser um derrotado. Uma vez, durante a Primeira Guerra Mundial, um homem trabalhava longe e, devido a toda a destruição do seu país estava em ruínas, e para ele se deslocar da sua casa até o trabalho que ele trabalhava era muito longe, não tinha meios de transporte, e ele ia de bicicleta trabalhar. Todos os dias ele saía cedo, ia de bicicleta trabalhar. Um dia ele falou assim: puxa, eu vou colocar um motor nessa bicicleta. E ele começou a pensar, estudar, e todo mundo dava risada dele. E quando ele saiu na rua com uma bicicleta com motor, as pessoas falavam assim: esse cara é louco. Mas muitos diziam assim: eu também quero uma. Eu também quero uma. Esse homem foi o fundador da Honda.
a maior empresa que existe hoje, automobilística. Ele inventou a moto durante a Primeira Guerra Mundial. Você vê? Atitude. Uma pessoa que fez de uma tragédia uma coisa boa para ele. Quando você tem atitude, você será um vencedor. Seja um vencedor. Seja uma pessoa de atitude. Salomão, ele nos alerta que nem tudo nessa terra, você pode ser o mais veloz, mas significa que você não vai chegar primeiro se você não tiver atitude. Você pode ser o mais sábio, o mais inteligente, mas você pode passar fome, não ter trabalho, se você não tiver atitude. Eu conheci uma pessoa inteligentíssima há pouco tempo atrás, há 1 ano atrás aproximadamente. E eu ficava admirado com tanta inteligência que aquele homem tinha. Eu ficava pensando, como que uma pessoa só pode ter tanta inteligência assim? Então ele pegava um quadro e ele pintava você igualzinho, parecia uma foto. Ele nunca estudou em escola de artes, mas ele pintava você e você falava, isso é uma fotografia, mas era um quadro. Você podia dar qualquer instrumento musical na mão dele que ele tocava. Qualquer instrumento que você desse na mão dele, ele tocava. Esse homem construía maquetes. Você falava, não é possível, isso aqui não é uma maquete, não, isso aqui é uma casa de verdade. Inteligentíssimo, sábio demais, mas ao mesmo tempo doido. Você vê que coisa? Então você vê que só sabedoria e inteligência não adianta. Não adianta ser só ser inteligente. É isso que eu estou dizendo aqui. Ser só inteligente não adianta não. Você vai ficar dando murro em ponta de faca o resto da vida. Fecha os teus olhos nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite eu coloco a tua igreja aqui nas tuas mãos, meu Pai, Santo de Israel. Eu sei que há pessoas aqui, meu Deus, inteligentíssimas, pessoas sábias demais. O que falta é atitude. Ajuda nessa noite elas terem atitude, coragem. Ajuda, meu Deus. Ajuda elas tomarem atitude em tudo que elas forem fazer para serem vencedoras. Que qualquer oportunidade que aparecer na frente, meu Pai, ela possa aproveitar. Se essa é a semente que o Senhor está semeando no nosso coração hoje, nós vamos regá-la para que ela dê fruto, para que ela frutifique. Então ajuda-nos, Senhor, a termos atitude. Não só ficarmos orando, mas ter ação. Oração, orar e ter ação. Ajuda-nos, Senhor. Sim, meu Deus, ajuda-nos a ser pessoas de atitude. Ajuda a tua igreja, o teu povo. Sim, meu Deus, esta semente que elas estão levando hoje para casa, que elas não guardem e nem joguem fora, e nem muito menos comam essa semente, mas que elas plantem, que elas semeiem. Porque uma semente lançada numa terra fértil, ela vai dar grandes frutos, vai dar uma boa colheita. Sim, Senhor, ajuda-nos a ser semeadores. Em nome do Senhor Jesus Cristo e Yehoshua Hamashia, eu oro neste momento, pedindo que o teu Espírito Santo abra a visão de cada um aqui e dê espírito de valentia, de coragem. Espírito de coragem e de valentia para todos que estão aqui, no nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus, dê espírito de coragem, dê espírito de valentia. Tira todo temor, tira todo medo e faz essa pessoa acreditar que vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai dar certo, eu creio, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Amém. Amém. Então, para a gente encerrar nessa noite, você que está na campanha, vem aqui receber a unção. Nós vamos ungir você nessa noite. O grupo de louvor vai louvar e você vai estar recebendo a unção em nome de Jesus.
sementes da fé. E o meu louvor será como adubo, fará com que os frutos comecem a crescer. E as minhas lágrimas serão para regar sementes da fé. Prometeu, e feridas se formaram sobre ti. Saiba que Deus de ti não esqueceu, Ele atende o teu pedido. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Irmãos, levanta a mão direita para cima, bota a esquerda no teu coração, curva a tua cabeça, né? E toma essa atitude, né? Você vai vencer. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor